Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Edinaldo de Holanda Borges nasceu no interior de Pernambuco, mas criou-se em Campina Grande, na Paraíba. Assumiu o primeiro cargo público em 71 em Brasília, como defensor e promotor no DF. Já no Ministério Público Federal, em 75, regressou à Paraíba, onde instalou a primeira sede da Procuradoria da República em João Pessoa. Lá permaneceu durante 13 anos e foi também professor de Filosofia do Direito. Regressou a Brasília como subprocurador-geral da República e foi corregedor da PGR na gestão de Geraldo Grindeiro. Aposentou-se em 2010. Estamos aqui com o Dr. Edinaldo de Holanda Borges, subprocurador-geral da República aposentado. Muito obrigada por nos receber aqui na sua residência. O agradecimento é meu, porque é uma honra estar recebendo todos vocês aqui para fazer uma história importante do Ministério Público. Eu queria que a gente começasse, doutor Edinaldo, lá onde o senhor começou, onde o senhor nasceu, em que ano, onde cresceu? Eu nasci em Pernambuco, no interior de Pernambuco, mas me criei em Campina Grande, na Paraíba. E na Paraíba eu fiquei até terminar o curso superior. Lá fui do Ministério Público da Paraíba, depois fiz concurso aqui em Brasília para defensor público. Foi meu primeiro cargo jurídico aqui em Brasília. Em que ano foi isso? Foi em 1971. De defensor público, fui a superintendente da Defensoria Pública e só depois fiz concurso para procurador da República, sendo lotado aqui em Brasília mesmo e tendo por chefe o Dr. Geraldo Fonteles. Trabalhei com o Dr. Geraldo Fonteles. Aí me permutei para João Pessoa, permutei com o Dr. Geraldo Brindeiro para João Pessoa. Era o passado falando mais alto. Era a amizade, o convívio na Paraíba. E outra coisa, quem vem para Brasília sempre estranha esse modo de ser de Brasília, né? Não tem a convivência do que tem as cidades tradicionais. Então a gente estranha muito isso. E que lembranças que o senhor tem dessa época? Quando eu cheguei na Paraíba também não havia a Procuradoria da República instalada. Se trabalhava na própria Justiça Federal, no prédio da Justiça Federal. Aí eu procurei entrar em contato com a direção do Ministério Público e instalei a sede da Procuradoria da República na Paraíba. Lá. Nós adquirimos um prédio, junto a um órgão federal, um prédio e instalamos a Procuradoria da República na Paraíba. Então, só depois de uns 13 anos mais ou menos, eu fui promovido sob a gestão de Aristide Junqueira. Aí vim para Brasília. E aqui atuei nos tribunais superiores. Como que era o trabalho na época que o senhor começou no Ministério Público? Onde que funcionava? Como que era o trabalho? Era na esplanada dos ministérios. Lá era que havia a Procuradoria da República local. Então, depois de lá, que eu fui para Paraíba, e houve a transferência e a instalação aqui na L2 Sul. Mas antes era na esplanada dos ministérios. Não havia prédio próprio ainda. Então nós vivíamos, nós trabalhávamos lá. O senhor atuou num caso que é muito conhecido, marcante aqui na cidade, que é o caso da Ana Lídia. Quando eu vim para aqui como defensor público, a carreira do Ministério Público do Distrito Federal incluía a promoção para promotor público. Era defensor público e ia promotor. Então, como promotor público, eu fui designado para atuar no caso de Ana Lídia, um caso de repercussão nacional, digamos assim. Um caso de grande repercussão, em que havia a participação de
de filhos de autoridades grandes, de autoridades destacadas. E a gente ficava muito isolado, porque era tudo que era de autoridade federal, estadual, contra o Ministério Público. Contra o Ministério Público, para satisfazer os interesses das autoridades que tinham filhos acusados de participação no caso de Ana Lídia. A resistência à pressão era parte do idealismo. Eu não conseguiria de jeito nenhum ter medo, porque o sonho da realização da carreira da gente do Ministério Público era maior do que o medo que a gente sentia. Mas houve vamos dizer assim, uma força tão grande contrária à investigação que nós não chegamos a nada, praticamente nada. A própria mãe da menina ficava contra a gente, e por um simples fato, porque o irmão não tinha participação. Aí ela já tinha perdido o filho, a filha não queria perder também o filho. Sim. O problema era só de tóxico, foi de tóxico. O irmão da Ana Lídia parece que participava de distribuição de tóxico. E aí parece que faltou prestar contas à equipe. E então quiseram pegar a Ana Lídia como pagamento, como empenho no pagamento da dívida. Ele não pagou, mataram a menina. Mataram a menina de forma bárbara. Então foi uma participação meio perigosa da minha vida, mas como promotor do Distrito Federal. Já na sua atuação como subprocurador-geral, queria que o senhor contasse algum caso que foi muito marcante. Houve uma lei votada no Congresso Nacional que foi alterada quando do trânsito entre o Congresso e a Presidência da República para efeito de sanção. A lei beneficiava os prefeitos municipais. Então ela beneficiava apenas os prefeitos. Então no trânsito entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, houve um deputado que acrescentou um parágrafo. Abolia o crime de apropriação de todos os empresários que tivessem cometido o mesmo delito. Não só os prefeitos, mas os empresários também. Estendia por esse parágrafo que não tinha sido votado. Houve então vários habeas corpus no Supremo. O primeiro habeas corpus, o ministro Marco Aurélio e outro ministro votaram a favor da tese de que produzia os efeitos e isentavam os empresários do crime de apropriação da verba da Previdência Social. Então isentava todo mundo. Foi quando eu encontrei um outro habeas corpus já. O primeiro tinha obtido 2 votos nesse sentido, e um ministro tinha pedido vista. Estava em suspenso o julgamento. Aí eu peguei outro habeas corpus, ainda em curso, e defendi a tese de que era uma inconstitucionalidade formal, em vez de, porque não alegava-se que não havia inconstitucionalidade material. E eu defendi a tese da inconstitucionalidade formal, e os ministros voltaram atrás e decidiram no sentido de que não alcançava os empresários, o benefício da lei não alcançava os empresários, porque o parágrafo que os beneficiava era inconstitucional. Durante a discussão que eu tive com o ministro Marco Aurélio, ele suspendeu a sessão para efeito do intervalo que existe lá no Supremo. Então ele já me disse, depois já havia uma discussão de quase 2 horas, de quem ia votar comigo. Então não foi decidido na hora, foi transferido para o pleno. Na quarta-feira seguinte, foi votado no pleno, com a presença do Dr. Geraldo Brindeiro. E ele me telefonou, já 11 e tanto da noite, me parabenizando. Parabenizando por aquele sucesso que eu havia obtido, por aquela tese que eu havia defendido e havia obtido. Então foi um dos marcos na minha carreira,
Houve também o caso do promotor. Qual foi o princípio do promotor natural? Que se defendia. E o Superior Tribunal de Justiça defendia por unanimidade o princípio do promotor natural. E eu derrubei no Supremo. Defendi que não havia promotor natural. Que o que é o juiz natural. O juiz natural tem princípio expresso nas leis brasileiras. E promotor natural não tem. Então, por falta de fundamento legal, não há promotor natural. Então, havia 30 votos do Superior Tribunal de Justiça, cerca de 30 ou mais de 30. 30 ministros defendendo o princípio do promotor natural. E eu defendi que não havia, e o Supremo Tribunal Federal me seguiu. Segundo o qual não há promotor natural. Não há esse princípio inscrito para o Ministério Público, nem federal nem estadual. Foram dois casos de maior relevância. E por que o senhor decidiu, escolheu o direito? Do nascedouro, vamos dizer assim. Porque a vontade de realização pessoal não era tão grande quanto a vontade de realização dos valores sociais. É tanto que depois eu escrevi obra com essas teses de realizações sociais sobre a democracia. Eu tenho, por exemplo, uma obra, foi a última obra já esgotada, sobre a democracia. Uma obra que eu fiz, já esgotada, onde mostra não apenas os problemas da conjuntura atual, mas as suas realizações. É importante destacar que apontar os problemas é fácil, mas apontar as realizações, por exemplo, como combater a criminalidade, sem que haja apenas um esforço da polícia, sem que haja apenas uma violência contra a violência. Combater como problema a criminalidade e ter solução para o problema. Então, esse ideal era um ideal não apenas pessoal, mas um ideal social, de ver a realização da sociedade de forma mais justa. Eu decidi escolher o direito por idealismo. Através do direito se completa a justiça. E é com ela que nós possamos viver na equidistância entre as pessoas. É o marco que define o espaço relacional. Só o direito é possível transformar uma sociedade de algozes, uma sociedade de conflito, em uma sociedade de paz e tranquilidade. E como que o senhor vê o papel do Ministério Público? O Ministério Público foi um órgão criado com muita sabedoria, porque de forma equidistante dos poderes. Não há necessidade, não há interferência dos poderes. Nunca, nos tempos de exercício, eu recebi nenhuma influência política, nada. Ninguém tinha coragem de chegar e pedir alguma coisa a gente, nada, absolutamente nada. Éramos independentes, fomos independentes, somos independentes. Veja o atual Procurador-Geral, a atuação brilhante, a atuação destacada, porque não se submete a político, entendeu? Atua de forma totalmente independente. Quer dizer, eu nunca esperei isso de um colega, atualmente, porque a influência política está grande demais com a corrupção extraordinária que está havendo. Então, orgulha-nos o Procurador-Geral atual fazer do Ministério Público esse órgão equidistante. Então é o que ainda valoriza a pequena democracia que nós temos. É o Ministério Público atuar assim de forma equidistante, independente, sem nenhuma influência política. O senhor tem algum recado destinado a quem está começando, a quem vai ingressar ainda na carreira de Procurador da República? O recado que eu tenho é só uma coisa. Ele só precisa de uma coisa, de independência. Fora disso, só estudo, para que não cometa injustiça. Através do estudo é que se equilibra
é que se mantém ainda mais a equidistância, é que se pratica mais a justiça ainda. Porque a lei é o ponto culminante da história da civilização. A lei se torna exatamente o equilíbrio entre as pessoas, o equilíbrio entre os poderes e as pessoas. Então, com o estudo da lei, com o estudo do direito, se pode manter essa equidistância necessária à realização da justiça. Só assim é possível compreender que o Estado saiu de um estado de atraso para o estado de civilização. Só assim é possível estabelecer um estado civilizacional. Fora disso, é impossível evitar o retrocesso. Tá bem. Muito obrigada, doutor Edinaldo, pela grande contribuição, pela memória. Eu sou quem agradeço e deixo para os nossos colegas que estão vindo, que estão chegando, o desejo de que eles saibam fazer o que os anteriores fizeram, os colegas como os procuradores gerais que antecederam e os atuais, e o atual, né? Para que o Ministério Público seja sempre uma bandeira nacional em prol da democracia e da justiça.